E o presidente Lula cumpriu a agenda em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, para entrega de residências do programa Minha Casa Minha Vida. O presidente afirmou que quando visita os estados, ele não vê obras. Sem citar nomes, o presidente Lula disse que não sabe o que foi feito nos 4 anos do governo anterior. Vamos ver. Em todo estado que eu chego, eu faço uma pergunta. Eu quero que alguém me diga uma obra pública feita pelo governo anterior. Eu pego. Porque é verdade, não existe no Pará, no Amazonas, no Maranhão, em Pernambuco, na Bahia, nada. Não tem uma obra. Por Deus do céu, eu não sei o que foi feito durante 4 anos, a não ser mentira, destilação de ódio, provocação de mentira, ofensas a todo mundo. Esse país não é assim. O povo brasileiro não é assim. Vamos a outra rodada de análise agora com os analistas. Janaína, como é que você avalia todo o evento do qual o presidente Lula participa? Ele até sem citar nomes, mas ele dá aquela cutucada no ex-presidente Jair Bolsonaro, no governo anterior. Ou seja, sempre para poder mostrar ali àquela população, para lembrar o que aconteceu no passado? É uma estratégia? Sim, não, por isso que eu digo que o presidente Lula foi prejudicado por essa decisão do TSE de tornar o ex-presidente Bolsonaro inelegível. Porque o presidente Lula antagoniza com o ex-presidente Bolsonaro, se fortalece dessa oposição, né, dessa luta entre o bem e o mal, que cada um se vê como bem, vê o outro como mal, demoniza. Então, na medida em que o TSE retira o ex-presidente do jogo, né, para as eleições de 26, o presidente Lula perde um discurso. Então, ele vai precisar se reinventar. Porque de que adiantará ele chegar nas cidades e dizer, olha, o ex-presidente não fez, o ex-presidente errou aqui? De que adiantará? Não será o opositor dele em 26. Né? Não vejo chances de reverter esse quadro, não vejo chances. Então, agora, o que eu imagino? Que a vida de Tarcísio, a vida de Zema, outros potenciais candidatos, ficará difícil. Inclusive, é muito importante que muitos governadores estejam atentos a essa tal reforma tributária que é ruim. Nós precisamos de uma reforma tributária? Sim, mas não precisa ser qualquer uma, principalmente esta. Já vi que Tarcísio, Zema, Caiado e outros governadores, não me lembro agora o nome do quarto, estão se alinhando para fazer oposição a essa reforma. É importante que façam. Por quê? Porque esta reforma concentrará recursos. Esta reforma retirará a autonomia dos estados. E, obviamente, não estou dizendo que farão, mas poderão utilizar a nova sistemática de divisão de recursos, de decisão de destinos, para enfraquecer aqueles potenciais candidatos à presidência. Então, nós temos aí governadores que são potenciais candidatos, da mesma maneira que o presidente Lula procura antagonizar com o ex-presidente Bolsonaro, e agora não vai fazer mais sentido, ele vai buscar outros alvos. Quem são esses alvos? Os governadores que têm potencial. Ele vai poder brigar com os governadores? Não é aconselhável, mas retirar recursos, retirar poder é um caminho também e pouco visível para a população. Por isso é que eu fiquei contente quando li que os governadores estão se unindo contra essa reforma tributária, que é ruim, não só para os governadores, mas para o povo. Por que o Haddad fala que vai diferir no tempo, diluir no tempo? Porque vai aumentar a carga tributária. Então, tem vários pontos a serem discutidos e o presidente Lula vai precisar se reinventar, porque agora Bolsonaro não vai mais competir com ele em 26. Agora, Denise, interessante é que a crítica ela é indireta também ao ex-ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que era o responsável pelas obras no governo anterior. E que tanto o ex-ministro falava que retirava recursos de onde não tinha, mas para depois da pandemia tocar a obra e não ficar a obra parada, né? Pois é, Leandro, como eu já disse aqui no bloco anterior, Lula já está se preparando para disputar a eleição, seja quem for o adversário. E para isso a ideia é conquistar aqueles que não votaram com ele
na eleição passada. Ele sabe muito bem que o PT não ganhou a eleição, Lula não ganhou a eleição. O que venceu aquela eleição de 2022 foi o antibolsonarismo. As pessoas ali ficaram com medo no último minuto. Tivemos ali a história de Carla Zambelli, o Roberto Jefferson jogando granada na Polícia Federal. Enfim, foram várias questões ali que juntaram, que é igual a queda de avião, não acontece por uma coisa só. Foram vários fatores que causaram ali essa derrota do presidente Jair Bolsonaro. Aliás, não foi Lula que venceu, foi Bolsonaro que perdeu, porque quem está na presidência da República é que tem ali a obrigação da vitória. Geralmente é muito difícil um presidente no exercício perder a eleição. E agora Lula já está trabalhando desde cedo para evitar que isso aconteça. Ele deve ir, a gente pode esperar, porque vem aí Santa Catarina, Paraná, ele vai começar a percorrer mais o sul do país, onde ele perdeu a eleição, para ver se ele consegue evitar ali que a direita tenha muito sucesso no centro-sul do país. Ele tem uma frase que ele usou uma vez para um deputado que ele convidou para ser ministro. Ele, olha, os meus eu já tenho, eu preciso que você me traga os seus. E ele usou essa frase porque o deputado que ele chamou para o ministério foi muito claro, disse assim, olha, presidente, eu não votei no senhor, entendeu? Eu não sei, eu fico aí meio constrangido e tal, não sei se eu sou o melhor nome, mas o senhor está me convidando, eu aceito. Ele falou assim, olha, esquece isso, eu preciso que você me traga os seus. E é isso que ele vai tentar trabalhar nesse momento. Vamos aguardar, porque esse jogo eleitoral está só começando, mas o PT, a gente sabe, já está no palanque. Leandro. Sila? Eu concordo muito com você que o endereço ali foi o Tarcísio, né? O Tarcísio era o cara das obras, né? E não o Bolsonaro, já teve um endereço certo ali nessa fala. Uma agora indireta, né? Ele já começa a agendar isso, não teve tanta obra como diz que teve, né? E o Lula, a gente não pode esquecer que a formação dele é de sindicalista que inflamava quem estava na frente dele. Então, aquele público ali concorda, né? Então, ele consegue ali trazer uma pauta nova. Ele não tinha falado de obras até agora que eu me lembre. Agora, recolocando o que a Janaína falou em termos positivos, talvez até seja bom para Lula que ele pare um pouco de falar de Bolsonaro, embora numa sociedade polarizada você antagonizar com o outro lado é importante, mas as falas dele sobre Bolsonaro talvez até o prejudiquem, né? Porque é uma insistência com relação ao passado, vamos para frente, ele tem um governo aí para fazer. Vinícius. Leandro, eu fico um pouco indignado com essas falas do presidente Lula, porque ele insiste em fazer algo, né, que é prometer e não cumprir, que é falar algo que não é verdade. Isso é mentira. O presidente Lula está mentindo ao dizer isso. Falas do presidente Lula. O governo anterior, na verdade, não existe no Pará, no Amazonas, no Maranhão, no Pernambuco, na Bahia, nada. Não tem uma obra, por Deus do céu. Isto é mentira do presidente Lula. Presidente, procura no Google, se o senhor, sabe, você que está em casa, o Poit está exagerando, o presidente está mentindo, tá sim, procura no Google aí, qualquer equipamento de busca. Vamos lá, Maranhão, está aqui, presidente e o ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas visitaram as obras, liberaram um monte de quilômetro na BR-135. Procurei aqui, rapidinho, enquanto estava falando ali, vamos lá, Pará, sabe? Fizeram aqui, Departamento de Infraestrutura, BR-158, notícia do Estadão. Vamos lá, Pernambuco. Além, contrataram 110 obras, retomaram 85 e entregaram mais de 14 mil moradias. Quer Amazonas? BR-319. Tem alguns conflitos de qual que é a extensão da BR. É tanta obra que iriam fazer, queria passar, ter que desmatar. Então, pera lá, vamos fazer menos. E aí o Tarcísio ainda foi lá, por isso que é direcionado do Tarcísio, para ligar Manaus-Porto Velho. E Bahia, para a última, que o presidente disse que não fez nada, está aqui, obras de construção do Rodoanel em Feira de Santana, no interior da Bahia. Então, presidente, pelo amor de Deus, tempo de internet, de informação rápida, fazer um negócio desse não dá. É rapidinho que a gente fala aqui, descobre e mostra que o senhor está mentindo. Porque fez obra, entregou obra, pode querer fazer um ataque político, uma coisa ou outra. Mas isso daí é fake news. Então,
está aqui jogando no Google. Eu não posso me furtar de falar a verdade, de procurar, principalmente numa bancada aqui que a gente é pautada por fatos e evidências. Janaína. Não, é interessante porque, ouvindo o presidente, eu lembrei do julgamento do TSE, que em vários momentos os senhores ministros disseram que aquela reunião não foi uma reunião técnica, que foi uma reunião de autopromoção do ex-presidente Bolsonaro, que ele inclusive criticou o opositor, que na época era o presidente Lula, e que quando se está no cargo não se pode fazer palanque. E eu cheguei a comentar, talvez até no programa de ontem, que o presidente Bolsonaro é muito parecido com o presidente Lula, porque ambos não saem do palanque. Este trecho é a prova. Ele provavelmente foi a uma viagem de trabalho. Eu pergunto, o que nesse discurso tem de trabalho? Você se refere ao palanque apenas, né? Sim, entendeu? Então, assim, veja bem, Bolsonaro foi criticado no TSE e foi condenado, porque num evento de presidente, ele teria feito palanque. Aí eu digo, presidente Lula e presidente Bolsonaro, por serem populistas, fazem palanque o tempo inteiro. Este trecho que vocês apresentaram, não era presidente Lula numa viagem oficial de presidente? O que ele estava fazendo? Campanha. Entende? Então, assim, por isso é que eu disse que esse julgamento, ele é problemático, ele abre um precedente complexo. Porque, a rigor, esse comportamento de fazer campanha num evento oficial passa a ser vedado. Ok. Para contemplar todos aqui, eu vou passar a bola para Não, Cila. eu só queria uma pergunta, se alguém lembra a reunião de embaixadores, acho que ele já era candidato, já era campanha, né? Não tinha começado o período julho, ainda. no mês de julho. Era julho. Mês de julho. Era bem na véspera. Denise, você quer complementar? Não, é só que essa questão, eles são muito parecidos, né? Bolsonaro e Lula, Janaína tem toda a razão. Inclusive, ali são espelhados, porque Bolsonaro, durante a campanha e também antes dela, sempre tinha aquele palanque ali de entrega de títulos de terra. Isso foi por todo o país, ao longo de ali do primeiro semestre do ano eleitoral. Isso foi quase que era 2, 3 vezes por semana. Enfim, os dois fazem a mesma coisa e a gente vai ter que ver, porque a Justiça Eleitoral, pau que dá em Chico, dá em Francisco. A Justiça Eleitoral vai ter que ser rigorosa também com o atual presidente da República.